Bom dia. Leitura de hoje em Gênesis capítulo 37. Porém, antes de meditarmos na leitura desse capítulo, eu gostaria de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Uma afirmação que diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O texto é claro em afirmar que todos que querem viver piedosamente servindo a Deus em Cristo Jesus serão perseguidos. Não apenas alguns, mas absolutamente todos. O capítulo 37 fala de José, filho de Jacó, que queria viver piedosamente servindo a Deus, em fidelidade, em retidão. E o texto mostra que Jacó, com seus 12 filhos de suas diversas mulheres, tinha uma família em desarmonia. E José sofreu essa perseguição porque escolhera viver uma vida piedosa. O texto diz bem assim no verso 2: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aos 17 anos, muito mais jovem do que todos os demais seus irmãos, José trabalhava ativamente. Uma característica bastante importante em todos aqueles que servem a Deus. São pessoas trabalhadoras. O povo de Deus não é um povo preguiçoso, mas um povo ativo, laborioso. E o texto diz que José estava acompanhando os seus irmãos quando apacentavam as ovelhas, trabalhando ativamente nessa atividade. E o testemunho da vida de seus irmãos era marcado por grande impiedade, enquanto a de José era marcado pela piedade. E os seus irmãos odiavam José por conta de sua vida consagrada a Deus, sua vida correta. Não vivia em rebelião contra os mandamentos do Senhor, não eram rebeldes contra a direção de Deus, mas era fiel. E essa fidelidade provocou então a perseguição. Como o apóstolo Paulo disse na carta escrita a Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor, estes são alvo da perseguição, do ódio daqueles que não querem. Estes 12 filhos de Jacó seriam os patriarcas da nação de Israel e representariam o povo de Deus para todo sempre. Porém, todas as pessoas que vivem neste mundo, todas elas, sem exceção, carregam a natureza pecaminosa. E aqueles que forem salvos é porque Deus, milagrosamente, transforma essas pessoas. Seus caráteres, suas personalidades, suas mentes, seu padrão de vida. Estes filhos de Jacó experimentariam no decorrer de sua vida o poder transformador da ação do Espírito de Deus. Mas a Bíblia é um livro de verdades, um livro claro, e mostra que eles não eram assim. José tinha esta forte inclinação para servir a Deus com fidelidade, mas ele era uma exceção no meio de todos seus irmãos nessa grande família. Os irmãos estavam carregados de pecados e de ódio no coração. Tanto é que eles decidiram acabar com a vida de José. Percebeu que José era muito amado por seu pai. Ele havia recebido um presente na forma de uma túnica, a Bíblia diz que era uma túnica talada de mangas compridas. E eles viram aquilo como sinal da preferência do pai. Trazendo para uma aplicação espiritual, todos aqueles que realmente andam com o Senhor são vestidos com a justiça de Cristo como uma verdadeira túnica, uma túnica que o Pai providencia. Na parábola que Jesus contou das bodas, todos que entravam para a festa de casamento tinham que ter uma túnica especial, que era fornecida pelo próprio rei. Deus dá ampla liberdade para os homens entrarem no seu reino desde que aceitem as vestes de justiça que ele próprio confeccionou. E Deus não apenas declara uma pessoa justa, pois quando Deus declara algo, aquilo acontece. O mesmo Deus que disse haja luz e imediatamente houve luz, aquele Deus que disse que a terra produzisse relvas e no mesmo instante a terra tornou-se um celeiro de todos os tipos de plantas diferentes, pois tudo acontece ao poder da palavra do Senhor. O mesmo Deus que pode declarar um homem justo por conta da justiça de Cristo, faz com que essa justiça se torne algo real no coração do crente que crê em Cristo Jesus, que serve a Cristo Jesus. Mas aqui na história, antes que os filhos de Jacó experimentassem esse poder transformador de Deus, eles viviam presos no seu mais absoluto pecado, rebeldes, egoístas,
Tanto é que a vida justa de José era um contraste com a vida ímpia e pecaminosa deles, e esse contraste provocava o ódio. Exatamente como dois irmãos lá no passado, Caim e Abel. Um tinha uma vida piedosa e justa diante de Deus, e essa vida piedosa e justa fez com que seu irmão o perseguisse, o odiasse e por fim o atacasse e matasse. Os irmãos de José tiveram a mesma intenção de matá-lo. Então a Bíblia diz que em um tempo, quando eles estavam apacentando os rebanhos bastante distante de onde estava o acampamento de Jacó, Jacó chamou José e pediu que fosse ver seus irmãos. Jacó estava preocupado com seus filhos. Queria saber se eles estavam bem, se tudo estava dentro da normalidade. E José prontamente obedece seu pai e parte nessa viagem, nessa jornada para encontrar seus irmãos. E a Bíblia diz que quando eles veem José se aproximando, eles tomam ali uma decisão de fazer algo contra José. E eles decidem matá-lo. José havia sonhado e contado o sonho para os seus irmãos. Sonhara que eles estavam no campo colhendo o cereal, e que de repente o feixe de José se levantou e os feixes de seus irmãos se inclinaram diante dele. Então eles entenderam que naquele sonho José tivesse algum tipo de preeminência, tivesse alguma autoridade que levasse eles então a reverenciá-lo. E isto provocou ainda mais o rancor, o ressentimento e o ódio que eles tinham. Então eles decidem acabar com a vida de José. E quando José se aproxima, a Bíblia diz que eles o agarram, tiram a sua túnica e o lançam dentro de uma cisterna. Só não mataram imediatamente, porque daqueles 11 irmãos, um não estava participando deste desejo assassino que estava no coração deles. Rúben tentou preservar a vida de José. E assim eles lançaram José naquele buraco para decidir o que seria feito. Em um momento, enquanto Rúben se distrai ou se afasta para cuidar de seu rebanho, eles tiram José daquele buraco e vendem ele como escravo para os midianitas que estavam de jornada para o Egito. Venderam por 20 moedas de prata. José foi levado embora como escravo. E agora eles pegam aquela túnica, rasga, molha no sangue de um cabrito e manda para Jacó. Na hora que Jacó recebe a túnica, ele entende, ele pensa, ele raciocina de forma lógica que José está morto. O sangue na túnica acredita que é o sangue de José. Ele acha que uma fera pode ter encontrado ele despedaçado. Naquele tempo, aquela região ainda era habitada por leões e por ursos, e ele deduziu que Jacó havia sido despedaçado. Provavelmente ele próprio se culpava por ter mandado José sozinho nessa missão por um território perigoso. Jacó viveu em profunda tristeza, em um luto intenso, pois aquele filho era um filho muito amado. A Bíblia diz que é um filho que foi gerado com ele quando ele já era um homem velho. E ele chorou profundamente. Não houve consolo de alguém que conseguisse amenizar a sua dor. E aqueles irmãos egoístas, sanguinários, violentos, assassinos, eles não pensaram na tremenda dor que provocaria na família, em especial no pai. José já não tinha mãe, sua mãe já havia morrido. E o seu pai chorou amargamente essa dor. Eles não pensaram no coração do pai. Eles não pensaram, ou se pensaram, não se interessaram pela dor, pelo luto tão terrível que Jacó teria que amargar. Então foi uma sequência terrível de pecados. Eles odiaram seu irmão. O próprio Senhor Jesus disse que quando nós odiamos, nós já somos culpados de transgredir o mandamento que diz: não matarás. Aqueles homens queriam mesmo matar José. Não matou por um milagre de Deus que preservou a vida de José. Mas aquele ódio, aquela decisão de matar já era o quebrantamento claro do mandamento do Senhor que diz: não matarás. E depois eles o vendem como escravo. Fico pensando no rogo, José implorando para que não fizesse isto, José clamando a eles com lágrimas que não fizesse aquilo. Mas eles, de forma sem nenhuma compaixão, o venderam como escravo e afastou ele da família, de uma vida que seria a vida mais miserável. Não existe pior situação para alguém viver do que a escravidão. E ele foi levado para uma terra distante, separado do pai. Isto me faz lembrar o Filho de Deus, que também se viu exilado da presença de seu pai. Só que Jesus,
Ele entregou-se voluntariamente. José foi a circunstância, foi o ódio de seus irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo o fez por misericórdia, por amor a cada ser humano que vive neste planeta. Nós que éramos os escravos, nós que estávamos presos ao pecado com o senhor tirânico que é Satanás. E Jesus se exilou da casa e da presença de seu Pai para que pudesse nos resgatar. Ele se colocou em nosso lugar para que nós recebêssemos a chance de viver no reino eterno que era o seu lugar. Uma demonstração mais profunda de um amor tão intenso. Cada ser humano na face da terra deve se conscientizar que diante de Deus ele é amado, ele é desejado. Deus quer trazer cada ser humano para casa. Tanto é que o preço absurdamente alto foi pago pelo próprio Deus, quando o Filho se separou do Pai e quando ele veio a este mundo viver e morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos voltar para casa. A história não termina neste capítulo, ela vai se prolongar por todos os últimos capítulos do livro de Gênesis. Até o capítulo 50 vai narrar essa história da vida de José, da vida de seus irmãos e da vida de Jacó. E nós veremos no decorrer da leitura que Deus é capaz de resgatar os mais miseráveis, indignos e culpados seres humanos, como é o caso aqui dos filhos de Jacó. Nós veremos histórias incríveis de transformação, de caráter, de coração, de sentimentos, de afeições, que são mudados pelo poder extraordinário da graça de Deus. E se Deus pôde e recuperou pessoas tão miseravelmente más, ímpias, cruéis, como os demais filhos de Jacó, Deus pode fazer exatamente o mesmo por cada um de nós. Basta deixarmos Deus agir em nossa vida. E à medida que Deus vai agindo, coisas extraordinárias vai acontecendo. Caráter pode ser mudado. Jamais um ser humano pode mudar o caráter de outro. Nem jamais alguém pode mudar o seu próprio caráter. A mudança de caráter é uma obra de Deus, é o poder transformador do Espírito de Deus. E se nós permitirmos, Deus fará uma obra ainda mais maravilhosa em nossa vida, para a glória do nome dele próprio, mas para que nossas vidas possam ser abençoadas e identificadas com o Filho de Deus.